Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Átila Moreira e estou vice-presidente do Grupo Temático do Conselho Regional de Administração, Grupo Temático de Gestão de Condomínios. E nesta noite nós estaremos aqui fazendo uma live transmitida pelo YouTube do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, com o nosso outro participante do Grupo Temático, que é o senhor Rogério Pasqualini. Abrindo aqui esta noite, nós gostaríamos aqui de agradecer ao presidente Geru Aquilar, ao diretor de formação e orientação profissional, o senhor Gilberto Barruan, e a toda a equipe do CRA de Minas Gerais. Rogério Pasqualino é administrador, técnico em contabilidade, bacharel em administração de empresas, pós-graduado em administração estratégica, consultor de negócios, criador do método ADM 360 de gestão e expansão de empresas, especialista em franquias pela Universidade de François, já tendo formado cerca de mais de 20 franqueadoras, participante da 6ª Semana de Estudos na ONU, em Genebra, na Suíça. Rogério Pasqualino, boa noite, tudo bem? Boa noite, Átila. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo via YouTube. A promessa hoje é de muita informação útil, né? No caso de incêndio, como fica a situação do síndico, né? E dando início já ao assunto, né? Nós gostaríamos de saber aqui de você, por que você fala sobre esse assunto, né? Como é que surgiu essa questão, dessa temática, para você estar abordando esse assunto? Obrigado, Átila. Houve um corte de internet aqui para mim, tá? Então, eu não peguei o seu início. Eu imagino que você... enfim, a gente fez aquela troca ali no início, tá? Então, já vou começar aqui. Se eu disser alguma coisa que está fora do script, aí você me traz aqui, porque eu perdi, tá? Um pouquinho aí. Fica tranquilo. Eu já fiz a sua apresentação e os agradecimentos do CRA-MG e já estou aí já na primeira pergunta. Por causa de que essa temática, né? Sobre a questão de síndico, sobre a questão de incêndio, né? Por que você fala sobre esse assunto? Na verdade, assim, como administrador, com o passar dos anos, eu percebi que as pessoas erram muito. Eu vou usar o termo porque não procuro informação. Mas quando é lei não tem essa desculpa, né? Eu não sabia. Isso não cola na frente de um juiz, e nem para qualquer autoridade. E aí, com o tempo, eu fui entendendo a importância dessa matéria sobre essa prevenção de incêndio, né, que engloba aí, qualquer tamanho de empresa, qualquer condomínio, qualquer prédio no estado de Minas Gerais. Por que eu estou falando do estado de Minas Gerais? Porque ele é separado. Todo bombeiro é estadual. Então, tudo que for falado nessa live aqui hoje, tudo que a gente tratar, vai servir apenas para o estado de Minas Gerais. A não ser que outro estado tenha nos copiado alguma coisa e eu não tenho essa ciência, tá? Então, primeiro que eu estou deixando bem claro isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui, por exemplo, montar um restaurante para um cliente. E aí eu comecei a entender, mas precisa de Anvisa, precisa de AVCB. Eu passei os 4 anos na faculdade sem saber, sem ouvir o que era AVCB. O que é isso? É o termo médico, né? Não, e aí eu fui descobrir que era auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Sem aquilo, a empresa não poderia ser aberta. Por que não pode ser aberta? Porque ela precisa passar por uma série de procedimentos conforme as legislações do bombeiro, para que então ela possa operar. Hoje, de novo aqui em Minas, a gente tem muitas cidades, principalmente as cidades de grande porte, as de médio já estão começando, a questão de linkarem, né, fazer o link do alvará de localização, um documento muito comum nas empresas, um documento azulzinho que a gente vê pregado atrás, geralmente fica atrás do caixa das empresas, né, um documento obrigatório. Esse alvará, hoje, ele está sendo linkado com a AVCB. A prefeitura não te emite o alvará, algumas prefeituras
não emitem esse alvará se você não tiver o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. A busca hoje é para a gente não facilitar o AVCB, mas sim facilitar a vida do síndico. E por que eu estou falando do AVCB? Porque nesse momento eu sei que tem muito síndico que está me escutando, e eu sei disso porque eu brinquei com ele durante o dia. Ele foi solicitar, o prédio dele não tinha AVCB, ele foi fazer o seguro, nem todo seguro aceita a proposta se não tiver o AVCB. Está vendo como as coisas vão né, cada vez mais ficando linkadas, né? E aí, quando ele chamou o Corpo de Bombeiro lá para tentar entender o que era esse AVCB, ele foi uma multa ainda, porque estava tendo uma obra lá sem o RT, que é o responsável técnico, né? Então, assim, eu estou rindo aqui porque é um traje cômico, um amigo meu, ele me ligou muito bravo e tal, ele ligou para resolver uma situação e foi multado em cerca de R$30 mil por uma obra que estava sendo feita fora do padrão. Qual padrão é esse? São esses padrões que a gente vai discutir aqui hoje, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço para saber o que eu posso fazer no meu condomínio? Rogério, só para mim poder entender aqui, então, tem já em algumas cidades de Minas Gerais, cujas prefeituras, para poder liberar a questão daquele alvará de funcionamento do estabelecimento ou do condomínio, no caso, tem que ter a questão do AVCB do Corpo de Bombeiro. E isso é bem interessante, porque nós tivemos aí, no passado, não muito distante, né, a questão aí de estabelecimentos noturnos, né, que teve a questão de um incêndio, né, e que talvez, se isso aí já estivesse sido todo ele verificado, todo isso em dia, isso poderia contribuir para poder minimizar a questão das perdas, não é isso mesmo? E aí você, nesse caso, você trabalha com isso, você faz uma auditoria, você ajuda as empresas. Como é que funciona isso? Você vai até os condomínios? Obrigado pela pergunta, Lácio. A única pessoa que pode dar algum laudo para qualquer dos assuntos que forem tratados hoje é o engenheiro. Ok? Porque ele é o responsável técnico do primeiro projeto. Fez lá o primeiro prédio. Não importa se o prédio tem 50 anos ou se ele tem 5 semanas. Ele necessariamente passou na... Eu estou falando necessariamente, está num caso normal e tal, né? Sem generalizar casos bizarros aí. E aí ele vai assinar, então, esse projeto, e lá no projeto ele já vai colocar, inclusive, a saída de emergência, o tipo de porta que precisa em cada local, os condomínios, né, quando não são muito horizontais, eles são mais verticalizados, eles têm mais o que a gente chama de carga de incêndio, né, mais alta, por conta de elevador, por conta de casa de máquina, onde é que vai ficar a reserva de água para o bombeiro, a bomba de água que vai funcionar, luz de emergência, escada, enfim, ele tem uma série de coisas que ele vai analisar e vai colocar toda a sinalização obrigatória. E essa sinalização é daquela simples, é saída de emergência, né, aquele escrito pequenininho, em caso de incêndio não use escada, aquela luz de emergência que quando a gente passa, ela deveria funcionar, no caso da energia elétrica, né, deixar de funcionar naquele momento. Tem uma série de coisas que ele vai ver. A pessoa ideal para isso é o engenheiro. Porém, como é que eu vou dizer isso aqui? A experiência, e aí vem a resposta à sua pergunta, vem porque eu administro uma empresa que fornece bombeiros civis / brigadista profissional, aqui em Minas Gerais a gente chama de brigadista profissional, aqui na região de Juiz de Fora, né? Nós somos a primeira empresa, na verdade, eu tenho um grande orgulho de dizer, e é por isso que eu gosto muito dessa questão do administrador, né? Do 360, a gente tem que olhar tudo, a gente tem que se preocupar com uma série de coisas. Quando eu criei essa empresa, como eu sou técnico em contabilidade, eu comecei a ficar incomodado como era pago aquilo e tal, fui estudar o mercado. Quando eu fui montar a empresa para esse meu cliente, ele está até hoje comigo, mas quase 10 anos juntos aí,
E aí eu comecei a entender que esse mundo tem muito pouca informação para onde a gente buscar, né? Se você hoje buscar engenheiros numa cidade em média de, sei lá, de 200 mil habitantes que tenham a competência, eu não estou falando que todo engenheiro é incompetente, não. Eu estou falando que o engenheiro competente para fazer esse tipo de projeto, porque ele é tão minucioso, ele depende de uma, duas, três, quatro, cinco leis diferentes que se comunicam entre si, né? E nem todo mundo tem essa capacidade. Numa cidade, não são... eu vou falar de Juiz de Fora, vai. Tem 600 mil habitantes, talvez não tenha 10 engenheiros que saiba o que está fazendo, que vá fazer com competência esse tipo de serviço. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu trabalho pouco em condomínios residenciais, ok? Que também tem algumas obrigações que a gente vai discutir aqui durante a noite. O meu negócio é mais condomínio de loja. E aí, remetendo ao finalzinho da sua fala, você estava falando da Botkiss, né? Lá de São Bento. Porque, vez por outra, a gente tem aí casos aí, né, de algumas questões. Condomínio que pega fogo, do dia mesmo pegou fogo, condomínio, no centro aqui de fora. Então, assim, às vezes algum estabelecimento, né, a questão desses locais, como a questão de boates noturna, mas se você tiver algo a falar sobre esse que você já citou, fique à vontade, Rogério. Pode falar, porque só conhecimento aí que nós estamos tendo aí essa noite aí. E que bom saber que você atua com uma empresa que é uma das poucas empresas, pela sua fala, em Minas Gerais, legalizada e reconhecida pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, para atuar com esse tipo de trabalho aí. Então, assim, como você disse sobre essa questão dessas casas, você quer complementar, falando alguma coisa sobre ela? E aí eu passo para a próxima pergunta. Já está bombando aqui já no YouTube, aqui, já chovendo de perguntas, e o pessoal já um retorno aqui para a gente poder fazer algumas perguntas aqui para você aqui. Eu me disponho a responder todas, né, lógico. Perfeito. É o seguinte, a questão da Botkiss é porque ela era um prédio isolado. Então, não houve... algumas pessoas pegaram de 18 a 22 anos de cadeia, tá? Morreram 244 pessoas lá, fora as pessoas que ficaram com consequências físicas, eu não estou nem falando das psicológicas, porque foram incapazes de cumprir uma lei simples. Lá estava tudo lacrado. Aqui em Juiz de Fora também a gente tem isso, tá? Na verdade, aqui na região a gente tem bastante disso. Me dá medo, mas não é o foco aqui agora. Botkiss morreram 242 porque as pessoas foram contra a lei. Por isso que tem gente presa, por isso que tem gente respondendo processo e tudo mais. O meu objetivo aqui hoje não é colocar medo no síndico, na pessoa do síndico, né? O síndica também, quando eu falo síndico, que engloba os dois aí. É exatamente a gente colocar uma visão que poucos trazem, porque é uma visão mais trágica mesmo, é uma visão que as pessoas se preocupam muito. Como é que está o gás do seu vizinho? Você nunca vai preocupar isso. Se estourar um bujão lá, qual que é a consequência disso? Você não tem acesso a esse tipo de informação. Então, a gente não fica muito com isso na cabeça. Agora, quando acontece algum incêndio, na verdade, ele tem algumas causas diferenciadas. A questão de estourar um bujão, por exemplo. O condomínio, o síndico, ele não pode ser responsabilizado diretamente. Porém, vamos naquele condomínio que tem aqueles bujões P60, né? Aquele grandão. Sim, ou gás encanado. Ou gás encanado, é o reservatório externo ou gás encanado? Então, esse gás encanado, na verdade, eu já fui em condomínio que ele é dentro da parede, ele não pode ser dentro da parede. A lei proíbe isso. O engenheiro tem que saber. Ele Se é o externo, engenheiro né? manda... Oi? Ele tem que ser externo. Tem que ser externo. Mas muita gente fala, o engenheiro não está aqui e tal, não vai vir, coloca você dentro da parede, fica mais bonito. Eu não estou comentando de beleza, eu estou comentando um negócio que é feito fora da lei. Se aquilo estourar, o síndico é responsável, sim, civil e criminalmente. Isso aí todo síndico sabe das coisas. Ah, mas eu não sabia, não tem essa não. É aquele ato doloso, né, que você faz sem querer ou por omissão. Entra uma discussão jurídica gigantesca. O meu papel hoje é esclarecer essa parte para que os síndicos não tenham esse tipo de dor de cabeça na sua vida, tá? Interessante essa fala sua, porque a gente, em condomínios maiores, né, e em alguns menores também, a gente cansa de ver, né,
a questão como é uma questão de votação, de assembleia, e nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento sobre aquele assunto, ou domínio sobre o assunto, cabe àquele que domina explicar aquilo da melhor forma possível, né? E, em grande maioria das vezes, as pessoas que dominam o conhecimento tendem a ser tendenciosa na fala, né? E aí fica meio que assim, olha, tem que ser dessa forma, que não sei o quê. E aí, alguns casos, algumas pessoas acabam discordando daquilo que às vezes não conhece, né? Ou simplesmente querendo bagunçar um assunto sério numa reunião de tomada de decisão sobre essa magnitude, por exemplo. E aí, Rogério, quando você fala isso, sobre essa questão do síndico conhecimento, os síndicos que estão assistindo essa live, né, que vai estar aí repostada aí no canal do YouTube do CRA-MG Oficial, no canal do YouTube, ou distribuída aí depois aí. Como é que o síndico faz para poder saber se na cidade dele, né, como é que ele pode buscar essa informação? Qual que é a norma? Qual que é a legislação? Qual a fonte dessa informação? Como é que o síndico, né, porque pode ter um síndico profissional, que teoricamente deveria saber disso daí, né? E a questão do síndico orgânico, que é aquele senhor que trabalhou a vida inteira, que aposentou, que tem ali, né, um imóvel, mora ali 8 pessoas, né? Mas é uma pessoa que foi escolhida ali como síndico e vai representar aquela comunidade ali. Talvez essa pessoa não tenha esse conhecimento, ou não tenha uma boa assessoria administrativa para fomentar nele a questão desse conhecimento. Então, qual assim, a segurança que essa pessoa pode ter? Onde que ela busca essa informação, Rogério? Sensacional, né? Eu já fui participar de condomínio que simplesmente as pessoas me tocaram. Você está falando isso porque você vende. Eu nem vendo extintor, cara. Eu não ganho dinheiro com isso, não. O papel é esclarecer, porque quando eu falo que eu administro uma empresa, aqui em Minas, o Corpo de Bombeiros separa quem pode vender extintor. Até isso o síndico tem que saber. Ele não pode comprar extintor de qualquer um. A empresa tem que estar credenciada no Corpo de Bombeiros. Aí vai fazer manutenção do extintor. Também a empresa tem que estar credenciada no Corpo de Bombeiros. Do mesmo jeito que o engenheiro tem que estar credenciado no CREA, né, ou nós no CRA. A empresa que eu administro, ela só pode fornecer a mão de obra do brigadista profissional. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui e vou responder você em seguida. Quando eu falo brigadista profissional, e quando eu falo condomínio, eu sei que existem os condomínios residenciais, com, às vezes, sei lá, 10 casas, ali 10 famílias. Mas eu sei que tem condomínio com 500 apartamentos, 1.000 apartamentos. Então, é totalmente diferente como se lida com um e se lida com o outro. 1.060 moradias. 1.060. Não, é isso. É totalmente diferente. Aí, dentro daquele condomínio, hoje, né, com essa coisa de ficar em casa e tal, porque muita gente está fazendo comida em casa. Aí começa a mexer com fritura dentro da casa, mas aí o seu vizinho está mexendo com fritura, e aí, como é que está a segurança disso lá? Ok? Mas, veja bem, uma coisa vai puxando a outra, tá? Nada do que eu falo hoje é isolado. Tudo tem uma consequênciazinha ali. Ah, mas o síndico não sabe que ele estava fazendo, sei lá, fritando pastel, fazendo hambúrguer, fritando bife. Ah, mas o síndico não está percebendo aquele montão de motos saindo toda hora? Então o síndico não está controlando o que tem dentro dos apartamentos. Eu não estou falando controlar o que tem dentro de televisão, nada disso. Eu estou falando de que tipo de atividade é feita dentro do condomínio dele, né? Teoricamente, ele deveria ser responsável por isso aí. Mas, enfim, aí volta aqui. A questão, então, tem essa questão eu vou chamar de carga de incêndio, tá? Dos tamanhos dos condomínios. Por quê? Tem condomínio que tem aquelas lojas embaixo, não tem? Tem um monte de condomínio assim. Sim, sim. Aquela loja ali embaixo, ela faz parte do condomínio todo. Ainda não se separa esse tipo de projeto. Já existe até uma lei para isso, mas ainda não se separa esse tipo de projeto. Aí o síndico, independente da sua formação, ele bota aquilo para alugar. E a pessoa aluga. E quando a pessoa pagou um mês, aí começa a reformar. Aí já pagou o segundo aluguel e ele descobre que o prédio não tem o AVCB. É muito comum não ter, tá? O comum é não ter o AVCB.
ok? Então, vou te falar que 98%, 99% não tem AVCB. E aí, ele não tendo AVCB, aquele cara que alugou aquele imóvel vai ficar com uma... Né, vai ficar muito insatisfeito, mas eu aluguei aqui, mas agora eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero o dinheiro que eu arrumei aqui. Isso aconteceu comigo, tá? A cliente meu, isso. Ah, Rogério, mas ele tinha obrigação de falar comigo. Eu entendo que sim. Isso já foram discutir lá. Ele começou a reformar uma loja, depois de reformar, descobriu que não podia abrir o lugar. Abrir como comércio, né? De frituras e tal, não sei o quê, por conta desse AVCB. Então, veja bem que tudo está linkado, né? A importância disso tudo. E aí, quando você fala de onde ele vai buscar isso, eu estou contando isso para a gente começar a entender onde ele busca isso. E ele vai na imobiliária. O imobiliário, você botou um negócio para alugar lá, não pode ser comercial? Claro que pode. O zoneamento da prefeitura permite. Aí vai na prefeitura. Aí a pessoa que vai atender, não, aqui eu só emito o alvará. Ninguém fala do AVCB. E às vezes é uma coisa pequena. Às vezes é uma escada que ela deveria ter 1,20 m ou 90 centímetros, ela tem 80. Os 90 centímetros de altura, ela tem 70. Às vezes são coisas simples, mas as pessoas não têm isso porque não está no nosso dia a dia, cara. Olha que louco essa matéria, né? Quando a gente conversa, e eu sou muito apaixonado com ela, quando a gente conversa com ela nos condomínios de loja, né, que são chamados os shopping centers, todo shopping center é um condomínio de loja. Eu nem sei se todo mundo tem a consciência disso, né? E aí, quando a gente vai negociar com esse condomínio, ele fala, mas eu tenho aqui 14 segurança. Pô, gente, segurança não é obrigatório por lei, não. Respeito todo mundo que trabalha com segurança. Mas eles não são obrigatórios por lei. Ter o brigadista E aí, como é que você vai saber disso, né? Aqui em Minas, a gente tem, lá de 2001, da época do nosso conterrâneo Itamar Franco, a Lei 14.130. Ela começa a trazer essas questões dessas obrigatoriedades de se ter o equipamento, qual equipamento se tem, onde ele deve ser alocado, como ele deve ser sinalizado, né? Também não basta ter só extintor no chão, não, tá? Tem regrinha. Ou ele fica no suporte, ou ele fica no suporte no chão. E ele tem que ser sinalizado no chão, aquele quadrado vermelho que a gente vê com aquela linha amarela, não é porque é bonitinho, é porque é obrigatório. Aí, muito condomínio que a gente vai visitar, na entrada do condomínio, o extintor está lá, vencido. E tão pesado que, às vezes, a pessoa não consegue usar, né? A questão de que equipamento colocar. E pior ainda, na entrada do condomínio tem lá os aparelhos eletrônicos. O computador, o monitor lá do questão de segurança e tal, uma CPU ali, o negócio de internet que distribui, ele tem ali os equipamentos eletrônicos. E ainda dentro dos extintores, existem extintores de água, existe o de pó químico, existe o de CO2. Também quem define isso é o engenheiro, mas tem que estar lá. Não adianta você querer tacar água na eletricidade, cara. Você vai, né, fazer uma água pior ainda, um incêndio pior ainda. Ou água na panela fervendo, né, a gordura está lá. Joga água. Não, pelo amor de Deus, aquilo vai estourar, aquilo vai explodir. Então, esse tipo de cuidado a gente não tem porque a gente não vive no dia a dia. Ninguém fala disso numa escola. A gente não faz parte quando acontece. Rogério, acho muito interessante quando você fala isso, por causa do seguinte motivo. Dentre os diversos tipos de condomínio, a questão aí, condomínio residencial, né, que a gente mais verifica, condomínio comercial, condomínio industrial, condomínio logístico, né, condomínio rural. Então, assim, dentro a sua variação, para tudo isso aí tem essa questão da legislação a ser seguida, né? E aí você está citando agora num tópico muito interessante, que é o seguinte: as pessoas não dão valor àquilo até o momento em que elas precisam de urgência usar aquilo, né? E aí quando você vê uma unidade comercial se queimando sem você poder agir, né? Ou se você puder agir, não tinha equipe preparada, não tinha o equipamento preparado,
né? Então, assim, você fala assim, puxa, e agora? Olha quanto que se perdeu ali de investimento ali, né? E como você citou aí o caso, aí, às vezes, aí de pessoas que estão utilizando, né, a sua instalação residencial, moradia residencial, para poder abrir ali uma empresa, né, e estar fornecendo qualquer tipo de trabalho dentro ali, já está indo aí contra a questão da regra, né, da questão da utilização do local, possivelmente vai estar indo já contra a questão dos documentos que regulam isso dentro do condomínio, como é o caso de uma convenção, como é o caso da questão do regimento interno, possivelmente. Então, assim, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Você citou a questão de uma largura na escada, pode ser a altura de um parapeito, pode ser a questão aí de um guia para fazer a manutenção em cima de um telhado, né? O cabo de guia. Quantos condomínios tem aí? Não tem nem o local para você poder encaixar ali o cabo guia, né? E aí o que acontece? Você vai estar sempre percebendo profissionais, né? Trabalhadores querendo ali ganhar ali o seu sustento no dia a dia ali, mas que indiretamente não estão percebendo ali o risco que estão sofrendo naquele ambiente ali. Você falou essa questão aí da fritura, né, da pessoa jogar uma água em cima da fritura quente, que aquilo explode, né? E como é que fica essa questão da propagação? Aí você falou sobre a distância do corredor, eu fico imaginando a equipe aí de bombeiro, a equipe, às vezes, aí do SAMU, que vai prestar ali um serviço de emergência, um atendimento de emergência, né? E a dificuldade que essas pessoas acabam tendo para poder conseguir chegar até o local com todos os equipamentos necessários, né? E aí, às vezes, a pessoa, às vezes, quando chega, já não consegue mais prestar ali o serviço, né? Já passou ali o tempo ali já necessário para poder conseguir recuperar, né, aquela vida ali. E ainda assim, quando chega, o transporte, né, daquela pessoa nestas condições que você falou aí, talvez aí de uma escada fora das medidas adequadas, né, uma área ali de circulação para poder virar ali adequada, que você consiga passar aí com a maca dessa aí, por exemplo, né, mais o peso da pessoa que está ali em cima também, né, mais os equipamentos que estão sendo transportados junto nessa maca. Então, assim, é o tipo da coisa, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que a coisa acontece. E na hora que a coisa acontece, todo mundo quer ver o negócio funcionando, né? Na hora que a coisa acontece, que vê funcionando. Como é que é essa questão, Rogério, desse pessoal aí que trabalha em altura, né? A gente vê aí de vez em quando aí o pessoal aí quer subir na caixa d'água para poder dar manutenção, né? Qualquer pessoa pode estar aí pintando aí uma fachada do prédio, qualquer pessoa pode subir para poder fazer a manutenção no telhado, né? Falou aqui da caixa d'água. Como é que funciona isso? Me fala aí um pouco aí sobre isso aí. E, Rogério, as perguntas, algumas coisas que eu estou te perguntando aqui, você sabe muito bem que você me conhece de longa data, nós temos conhecimento, mas são perguntas que estão chegando para a gente aqui e eu preciso de estar passando para você, né? Perfeito. Assim, você tocou em um ponto muito, muito, muito importante. Primeiro, que o camarada que está fazendo aquele serviço, ele quer ganhar o dele porque ele tem uma família para sustentar. Segundo, que é o desconhecimento às vezes, de quem está contratando, porque a pessoa ele já vem aqui há tantos anos e tal, nunca se acidentou. Ele já faz serviço bem aqui há 10 anos, nunca caiu, até que cai a primeira vez, né? E se acontecer virar óbito, a responsabilidade é do síndico, tá? Por que que é do síndico? Porque para fazer um serviço em altura, não é qualquer jeito que faz, nem qualquer um que faz. E aí, dentro das regras, existe lá uma cadeirinha, que a gente é muito comum a gente ver o profissional sentado numa cadeirinha. Cara, mas não é aquela cadeirinha de tirar leite do boi, o cara bota uma corda nela e fala que vai fazer trabalho em altura. Pelo amor de Deus. Ah, Rogério, mas é o que ele tem? Não, cara. Então, me desculpa, ele vai trabalhar um tempo com alguma outra coisa, ganha o dinheiro, compra uma cadeira para isso e vai trabalhar da forma correta. Você não pode ser conivente com esse tipo de atuação. Está fora da lei, meu irmão. A responsabilidade vai ser sua. Então, o que acontece hoje? Existe uma cadeirinha que ela pode ser usada, mas ela é específica. Ela é anatômica, ela tem o cinto de 3 pontos, ela tem uma terceira corda de suporte para que, se acontecer de arrebentar uma corda, ele não vai cair. O ideal é que se trabalhe com andaime.
Porque Tem muito comum ver meme. a questão do freio de impacto para não dar o tranco na pessoa também. Então, não, é pior que isso, cara. Quantos memes de memezinho de internet a gente vê tá ventando o camarada da cadeirinha, tá para lá e para cá, para lá e para cá. A gente, assim, eu tô dando risada, né? Porque não tem outro jeito de fazer. Mas tá errado. Ele é responsável por aquele tipo de trabalho. Mas se morrer, morreu o cara. O problema dele. Não. Se morrer dentro do seu condomínio, o problema é seu. Se você É isso aí, essa pegada, Rogério, que eu acho importante a gente frisar aqui. Porque o que acontece? Não é simplesmente o síndico contratou uma empresa, ela que vai verificar se está tudo ok ou não. Não. Ele delegou a questão de uma função, mas a responsabilidade ele não delegou. Ela continua sendo dele. É muito comum no trabalho em altura, porque eu falo do andaime, porque ele, além dele ficar fixo, ele não vai balançar com vento nenhum. A questão dele é que ele costuma ser um pouco mais dispendioso para contratar, se vai alugar, né? Ou dependendo do tamanho do condomínio, o condomínio já até tem ali o seu andaime, e na hora que ele vai fazer a fachada, ele tem que se mexer muito, então o serviço fica mais demorado. Ele perde no valor do aluguel e também perde na quantidade de dias que esse serviço vai ser feito. Agora, essa conta, pô, em perder uma vida, não vale a pena fazer essa conta, faça a coisa certa. Se tiver que fazer com a cadeirinha, pode ser feito, desde que seja cadeirinha específica para isso, tá? Alguns condomínios, principalmente condomínio de loja, as caixas d'água são no chão, né? Tem lá uma grande piscina com aquela caixa d'água ali no chão. A manutenção dessa caixa d'água é perigosíssima, cara. Não é o que a gente fala de espaço confinado, né? Ou manutenção num poço artesiano, ou que seja uma manilha qualquer. Assim como o cara não vai mexer na altura de qualquer jeito, eu só quero aqui uma limpeza no meu teto rapidinho. Não tem rapidinho, cara. Isso precisa ficar bem claro. Então, eu vou pintar minha fachada. E aí tem um negócio muito louco, hein? Eu vou pintar minha fachada. Pessoal, esses dias eu atendi uma empresa que ele foi multado porque ele não avisou a prefeitura que ia trocar o piso de dentro da loja dele. Eu nem sabia que isso era possível. Quer dizer, até um tempo atrás, né? Hoje eu já sei. Eu estou dentro da minha casa, eu vou trocar o piso do meu apartamento, eu não posso? Não. Tem que ter um responsável. Oi? Tem que ter um responsável técnico. Tem que ter sim. Rogério, mas é só colocar o piso, não interessa. Se alguém for na prefeitura e te denunciar, o fiscal vai chegar lá e pior. E eu vi isso acontecer. Ele passou aquela fita amarela e preta na porta do sujeito, cara. Foi ridículo. Gente, é ridículo, porque assim, dos dois lados, né? É burocracia que é demais, porque não é fácil conseguir essa autorização, e também a pessoa que acha que pode fazer do jeito dela. Não, o apartamento é meu, posso fazer do meu jeito. Tenta mexer na frente do seu apartamento para você ver o que vai acontecer. O apartamento é meu, vou trocar a janela. Tenta. Olha, não vai dar conta. Bem interessante esse caso que você citou interno. Bem interessante esse caso que você citou interno, a questão da moradia, focando na questão de condomínio residencial ou comercial, uma questão interna, e você frisou também a questão externa, do cara que está ali na cadeirinha pintando, né? Tem a questão daqueles andaimes também que ficam pendurados lá em cima, mas que também balançam, e tem hoje os equipamentos elevatórios também, né? Que apesar do custo, dá uma dinamicidade, uma rapidez melhor ao trabalho. Agora, a outra pergunta é o seguinte, Rogério. Para chegar do lado de fora de uma certa altura, às vezes a pessoa subiu por dentro, né? Sai de uma certa área, acima do bloco, acima do condomínio, para poder ter acesso a essa área. E transitar em cima disso daí, transitar nessas beiradas, né? Que às vezes não tem ali um guarda-corpo adequado. Como é que é isso? Batman. Só ancorado, só anda na altura ancorado. O profissional que trabalha com isso, ele tem essa competência. Ele vai se ancorar, ele vai se amarrar de uma forma específica que ele sabe fazer, até porque também a gente que não conhece, né? O parapeito está aqui, a corda está aqui. Aquilo com o tempo, a corda vai roçando, o que vai acontecer? A corda vai se romper. Então, até para evitar isso, tem que se tomar cuidado, tá? Por isso que é muito importante que você disse agora há pouco, a questão dos detalhes. Sim. É no detalhe. Né? É na pedrinha pequenininha que a gente não vê e tropeça. Né? Na grande, a gente está vendo ela e dá a volta. Né?
Deixa eu fazer uma observação importantíssima aqui, até porque uma das minhas características é sempre fazer com que qualquer pessoa não tenha problemas, né? E a economia que advém disso aí. Aqui na cidade, uma grande rede de supermercado, que eu não vou falar o nome, ela foi pedida para colocar uma plataforma elevatória em cada supermercado da sua unidade. Uma plataforma dessa, eu não sei, 30, 50, 100 mil. Mas como ele tem muitas unidades, vai gastar um dinheiro alto. E, para alguns casos, é permitido, veja bem, para alguns casos é permitido que se coloque naquelas... como é que chama aquela maquininha de levantar peso? Empilhadeira? Obrigado. Empilhadeira. É permitido que se coloque uma grade específica, já com a NBR, né, a norma regulamentadora também permitido, comprada com fornecedor que seja homologado. Permite-se, então, que você coloque essa grade nessa empilhadeira, para que essa empilhadeira, então, faça esse serviço por conta do custo altíssimo de uma plataforma elevatória. Tá? Então, eu vou aproveitar essa fala sua, Rogério, e você sabe que eu fui presidente de CIPA, sou brigadista também, né? Então, assim, quando for utilizar a gaiola para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Muitas das vezes são interno ou externo, a questão de altura, não esquece de o cinto da alabaste, tá? Não prender ele na gaiola. Ele tem que estar preso, neste caso que você está citando a empilhadeira, tá? Na grade da empilhadeira. Por quê? Porque se o garfo torcer para frente e a gaiola escorregar, você continua seguro. Mas pode continuar, Rogério. Esse tipo de detalhe, cara, desculpa, Watson, te chamando de cara aqui, pô, mas é o jeito de falar. Não, fica tranquilo. Esse tipo de informação só tem quem trabalha com isso. Porque a pessoa acha que pode ancorar em qualquer lugar. Eu já vi trabalhador da construção civil ancorando na linha de energia. Beiro ridículo, isso acontece. Assim como em Juiz de Fora, eu estou falando muito de Juiz de Fora só porque a minha realidade é mais aqui, né? Uma grande casa de show, famosíssima, show grandão lá com 10, 20 mil pessoas, a caixa de luz, né? A caixa de energia, o quadro de luz está aqui. O hidrante está soldado nela. Cara, qualquer engenheiro sabe que aquilo é ridículo. Mas, no entanto, a casa está lá funcionando. Casos assim a gente vê de um monte. Né? Muitas vezes até por maldade. Eu vou fazer um murinho aqui não, que vai ter um custo aqui, sei lá. Mas o cara não quer ter aquele custo. Aí ele prefere pagar para ver se lá na frente não vai morrer 240, igual morreu na Boate Kiss. Deixa eu voltar no detalhe aqui, ó. Você comentou de alguns lugares que pegaram fogo, né, que houve o incêndio. O princípio de incêndio é o momento mais delicado. Passou 5 minutos, é muito complicado você apagar um fogo. Não é qualquer fogo que se apaga de qualquer jeito, né? Existe um método certo para isso. Por isso que são feitos os treinamentos de brigada orgânica, que são obrigatórios, né? Segundo a IT12, mesmo que o lugar seja residencial, ele pega a população fixa ali, pega o pessoal da manutenção, o porteiro, os vigias e tal, não sei o que, treina esse pessoal para essas ocasiões. No caso aí de um, sei lá, vou falar de um lugar muito alto, não. O quarto andar pegou fogo. Como é que a senhorinha, que está acamada lá de 80 anos, vai descer do quinto? Quem vai descer com essa senhora de lá? Ok? Mas, enfim, eu só estou colocando perguntas aqui para a gente começar a pensar a respeito. E sobre incêndios, cara, eu estava assim, eu estava atualizando hoje a lista de 10 anos só para cá, tá? Só de 10. Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas, 2013, incêndio. Memorial da América Latina, 2013 também, em São Paulo. Museu da Língua Portuguesa, São Paulo, 2015. A Cinemateca, 2016. O Museu Nacional do FRJ, 2018. O Museu de História Natural do Rio, 2020. O Jardim Botânico da UFMG, 2020. Cara, é tudo coisa que foi pro chão que não recupera nunca mais. O material que tinha lá no Museu Nacional do Rio, com as múmias conseguidas aqui em Minas, né? Aqui numa cidadezinha chamada de Goianá, na Fazenda Santana,
Essa fazenda hoje já está até invadida lá pelo MST e tal, não sei o quê, mas era um lugar que a gente podia passear à vontade e tal. Foram achadas essas múmias lá, essas múmias, né, se acabaram. Então, assim, a gente tem uma série de coisas muito mais graves pela consequência do fogo do que a gente imagina, né? Fogo não é... Eu não tô falando... Perda de um artefato. Não, isso, não tem, qual o valor disso, cara? Perda de história. Qual o valor disso? Agora, você imagina, é igual aqui um condomínio de indústrias, aqui no Polo Moveleiro de Ubá. Todo ano a mesma empresa pega fogo, 4 mil metros quadrados de estoque vem ao chão. Pô, cara, olha que gestor mais maluco, porque eu estou falando maluco para não falar outras palavras, que não é o caso, mas, meu amigo, eu tenho uma empresa, todo ano pega fogo. Eu vou continuar deixando pegar fogo todo ano? Ah, Rogério, mas aqui as coisas são assim, o bombeiro não fiscaliza. Tá bom, meu amigo, mas o problema não é a sua empresa pegar fogo. O problema é o seu cliente que não vai receber a mercadoria. É o seu funcionário que lá foi ferido, foi machucado e tal. Graças a Deus não veio a óbito, mas não custa nada também vir uma hora dessa. Porque o fogo, quando pega numa loja de imóvel, eu estou falando de verniz, eu estou falando daquela madeira, aquele compensado, né, que pega fogo muito fácil. Carpete, pano. Então, MDF. O condomínio é responsável por isso. O problema é que isso não tem consequências jurídicas maiores, porque às vezes as pessoas nem sabem como é que vai cobrar isso. Ah, pegou fogo. Ah, foi uma tragédia. Às vezes não foi. Às vezes o fogo pegou por uma omissão do síndico, né? Excelente, Rogério. Olha, essa fala que você falou sobre essas instituições aí agora, né, que pegaram fogo nos últimos 10 anos para cá, esse exemplo que você deu agora, o exemplo da parte ali do hidrante na parede, onde está ali a questão dos relógios, né, do disjuntor. Pasme, em alguns lugares, o vigia, o vigilante, o porteiro, às vezes está tirando um serviço de costa para a parede que está com o disjuntor geral do condomínio, cabo de alta passando ali atrás dele, então, e na parede aqui atrás dele, então, né? Então, assim, existem algumas coisas que é questão da norma, é ler a norma e saber interpretar a norma, né? E aí, quando você fala sobre essa questão de empresa que pegou fogo em Ubá repetidas vezes, eu não sei qual foi o case dela lá, mas muitas vezes, um desses museus aí, por exemplo, aí eu cheguei a acompanhar o caso dele, é a questão de uma fiação, a manutenção que deveria ter sido realizada há mais tempo, né, que não foi realizada, ou de um orçamento que não chegou, que chegou para isso, mas foi utilizado em outra coisa, e não chegou para esse objetivo fim, não é mesmo? E aí, o que acontece? Você vai ver, não contratou, às vezes, ali o profissional habilitado, o profissional adequado, não tinha o pessoal para treinar os profissionais, para dar o treinamento da NR adequado para aquele profissional. E aí, quando você pensa que não, você vai achar lá um pedaço de fio passando perto de um elemento que pode se fazer ali o princípio ativo do fogo, né? Seja ali uma madeira, como você citou, seja a questão aí de um verniz, né? Alguma coisa, algum dos produtos aí, petróleo, né? Seja a questão aí de borracha, seja a questão de papel higiênico. Então, assim, às vezes tem muito documento guardado em alguns lugares, né? Às vezes tem um forro que está inadequado, tem muita gente que utiliza, às vezes, aí, isopor para poder fazer a questão de clima, de isolamento térmico. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. E quando você falou essa questão do extintor, que você chega, o extintor está vencido, e é interessante essa questão do extintor, porque, primeiro, que é a questão da responsabilidade, né, civil e criminal ali, por parte do síndico, se alguma coisa acontece com alguma vida ali dentro ali, né? Esse equipamento deveria estar em condições de uso. Só que aí, além disso, quando as pessoas vão trocar, né, vão fazer a manutenção desse equipamento, muitas pessoas não sabem. Não é simplesmente pegar, né, ali o extintor ali e mandar para manutenção. O casco do extintor tem validade. Às vezes, o que está vencido é só a questão da manutenção. O casco pode ser aproveitado, se for um extintor aí de CO2, ele pode ser aproveitado a carga do extintor. É só pressurizar ele novamente e fazer ali a troca dos anéis
né, da questão da norma do bombeiro, de adequar ali, e a questão da etiqueta também. E isso diminui o custo de manutenção desses tipos de equipamento. Não é isso, Rogério? Sim, perfeito. Eu comecei a rir aqui, que eu lembrei esses dias que eu fui no condomínio, ele estava lavando o jardim, na verdade era um campo de futebol, uma quadra, era uma quadra de futebol, sei lá, era uma quadrinha de futebol pequena, com a mangueira de incêndio. Aí, aí falou, não, mas eu faço isso aqui para ela poder estar sempre em uso. Não, cara. Do mesmo jeito que o extintor tem a sua validade lá do cilindro, a mangueira também tem, né? E pior ainda, assim, às vezes a gente vê, quer dizer, não que seja pior, mas às vezes a gente vê as pessoas falando assim, Rogério, eu nunca deixo aquela chavinha que fica no hidrante aqui não, porque as pessoas roubam. Aquilo não é cobre, aquilo é latão, aquilo não vale nada. Aquilo não vale nada. Mas e na hora que precisar de colocar a mangueira ali, que tem que ter a chave para poder encaixar ela, vai usar o quê? É o mesmo fato do extintor fechado com cadeado, gente, não pode não. Quebra o vidro. Uma pessoa de 80 anos vai quebrar o vidro, o molequinho vai quebrar o vidro? De que jeito? Na hora do aperto, a chavinha está lá até você achar a chave, aí o vidro está lá dentro, aí você vai tremendo, abrindo. Não pode. O extintor não pode estar fechado com cadeado. Mas as pessoas roubam. Mas então o seu condomínio é seu. Não tem segurança? Coloca lá uma câmerazinha. Né? Faz uma vistoria diária. Interessante essa questão. Oi? É interessante essa questão que você falou, que muitos condomínios, né, não delega aí, às vezes, aí, para a questão aí da sua zeladoria, a questão do checklist de verificação. Não porque sabe que tem. Se estiver funcionando, né, você tem que estar qual extintor que está vencendo, em qual bloco, em qual andar, né? E aí você não precisa de fazer a troca de tudo ao mesmo tempo, né? Que às vezes você não está ali com o fluxo de caixa preparado para isso. Então, você consegue diluir isso melhor. Com relação à questão da mangueira de extintor, ela tem ali dentro ali um talco específico para ela. Usou, acabou, ela tem que ser trocada. Agora, se você tem uma mangueira que foi utilizada alguma vez, aí sim, né, Rogério? Essa mangueira ela não vai ser mais enrolada para incêndio. Pode utilizá-la para o jardim, não pode? Lavar o carro. Bacana isso daí. Ajudar a encher a piscina, pode. Isso. Agora, olha só, Rogério, toda empresa pode fazer o serviço de manutenção em condomínio? Nessa questão do trabalho em altura? Não. A pessoa, para fazer o trabalho em altura, ele tem que ter um certificado. Por exemplo, o NR33, né, de eletricidade, o NR35 de altura, eles têm que ter esse certificado, tá? Com isso, ele pode trabalhar, porque esse certificado está dizendo que ele é habilitado, diferente de capacitado, hein? Ele está habilitado a fazer aquele serviço, beleza? Vai contratar uma empresa para fazer, ou para comprar, ou para fazer a manutenção dos extintores. Essa empresa, obrigatória, tem que estar no Corpo de Bombeiro. Tem que estar lá no site, vai lá, CB, Corpo de Bombeiro, MMG, né? cbmmg.com.br, está lá, relação de empresas credenciadas. É fácil conseguir essa informação. Se não tiver lá, não tem desculpa, cara. Não pode... mas não sei o quê. Não. Lá em São Paulo, lá em São Paulo. Você vende aqui no Minas, você não pode vender. Mas aqui no Rio. No Rio, aqui em Minas, não vale, meu amigo. É simples assim, tá? Não tem desculpa. E aí, para a questão da brigada de incêndio, para quem precisa treinar, né, os brigadistas orgânicos, a mesma coisa. Não é só chegar lá e contratar um técnico de segurança para ele fazer o curso, não. Esse camarada, esse profissional, tem que estar credenciado no Corpo de Bombeiro, formado também em uma escola credenciada. Então, não é só chegar lá e dar o curso, não. A coisa é bem amarrada. O instrutor tem que estar credenciado e a escola também. Perfeito. Interessante essa última fala aí, Rogério, porque o seguinte, primeiro a questão da empresa estar legalizada, né? Sim. Mas não basta ter simplesmente certificado para ficar lá com plaquinha na parede, né? O profissional também tem que estar utilizando o EPI adequado, com o CA correto. Não é mesmo? Dentro ainda da responsabilidade do síndico, eu ia comentar aqui, quer dizer, não estava não, mas eu vou fazer o comentário aqui que vale a pena.
A tal da roçadeira fazendo poda de árvore. Eu vejo o pessoal usando roçadeira com lâmina de aço. Se aquilo quebra e bate em alguém, machuca, é responsabilidade do síndico. Se aquilo quebra e bate num carro, porque aquilo vai furar a lataria do carro, responsabilidade do síndico. Aquilo quebra, meu, para. Bota, faz o que tem que fazer. Vai roçar? Bota aquela gradezinha com aquela telinha verde para evitar a folha. Ah, Rogério, mas é só grama. Mas você não sabe se vai pegar uma pedrinha ali e vai jogar em alguém, cara. Ô, gente, o síndico, para mim, é um ser humano muito diferenciado. Porque, assim, choveu. A pessoa está chegando com compra do supermercado. Escorregou, caiu, machucou. Se não tiver ali aquele antiderrapante, responsabilidade do síndico. Então, quer dizer, então, que na entrada do condomínio, então, essa questão do solo, né, piso molhado, se o azulejo já estiver também fora da norma adequada para esse tipo de piso, né, começa ali. Mas aí, se ele também não tiver a questão daquelas faixas de derrapante, né, e aí, não só na entrada, as escadas também tem que ter questão, ou friso, né, ou a fita. É isso aí, a importância do engenheiro. O engenheiro vai definir, aqui na escada tem que ter esse antiderrapante. Todo degrau da escada tem que ter. Nas partes de mais aclive e tal. Olha só, isso aconteceu comigo, tá? Isso é caso real. Eu morava num condomínio pequeno em Juiz de Fora, pequeno que eu digo assim, eram acho que 16 apartamentos, e aí uma placa descolou e caiu em cima do teto do carro. Não era o meu carro. Mas ele caiu de um jeito que ele amassou o teto e quebrou o vidro. Esse carro deu PT, porque era uma caminhonetinha. Não tem muito aqui. Não tinha muito o que fazer. Vai trocar a lataria inteira do carro. O PT que eu falo, vocês estão entendendo. Eu não sou específico de seguradora. Mas eu lembro que uma das coisas que me fez sair daquele condomínio foi que eu vi que ia ficar muito caro. Não, eu não quero ser responsável por isso. Porque a plaquinha que descola, ela só descolou pela falta de manutenção. Porque avisado foi. O síndico foi. A placa que você está falando é o azulejo da parede. Azulejo. Caiu do quarto ou quinto andar, não sei, com a velocidade, né? Quando ela caiu no carro, ela caiu e já explodiu o carro. Explodiu assim, o ar, né, o vácuo, né? Pegou no carro ali, quebrou, enfim. Coisas pequenas, assim. Oi? É um cuidado que muitos aí precisam de ter, porque alguns têm aquela questão só da pastilha, que é pequenininha. Outros têm a questão do azulejo. Outros têm granito, pedra de granito lá de fora. Então, assim, você sabe disso, a gente vê, às vezes, aí na cidade. E também a questão da janela, né? Dos vidros que estão ali também, né? Não é só a questão da parte de pastilha de pedra. Rogério, eu estou achando bastante interessante. Estou vendo aqui a questão aqui do avançar da hora aqui, e eu preciso de passar aqui para outras questões com você aqui. Bom, falando sobre a questão do cabo guia para a pessoa andar na altura, falando sobre a questão aí do profissional ele estar credenciado, estar certificado, né, da utilização correta aí do EPI. Eu acho interessante, Rogério, que muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas se isso é função do engenheiro, por que o administrador está falando sobre isso? Né? Fala um pouco para a gente aí, você falou sobre essa questão da empresa, não sei se você pode falar algum cliente que você tenha atendido, o porte do cliente, mas é interessante a gente saber o seguinte, tá aí mais uma questão do gestor, do administrador, à frente dessas empresas, né? Do administrador, do gestor que está à frente de um condomínio, né? A direção de uma unidade dessa. Então, todas essas questões, o administrador, durante a questão da formação dele, é preparado para poder saber sobre esse assunto também. Ele não é o responsável pelo assunto, mas ele precisa ter ciência do assunto e qual profissional que ele vai buscar e onde ele vai buscar aquilo ali. Então, a sua pergunta é sensacional, cara. E ela é respondida quando a gente fala dos administradores de condomínio. Sim. Teoricamente, administrador, não é isso? É isso aí. Porque, assim, as duas profissões são muito interessantes, né? A gente vê vários... Vou criar uma polêmicazinha aqui, só para dar um caldo aí. Fique à vontade. Nós vemos vários engenheiros administrando empresas, né?
e nós não vemos administradores gerenciando obras. Na minha cabeça, cada um no seu canto. Respeito todo engenheiro. E acho que é um assunto muito mais delicado do que a gente imagina. Porque o que a gente está comentando aqui, se fosse simples, a engenharia estava fazendo esse papel. E aí fica a pergunta, por que não faz? Não cabe a mim responder. Né? Por isso que eu falei da polêmica. Conheço vários, tenho vários amigos, tenho vários irmãos e tal, todo engenheiro. Conheço um monte, mas a questão não é essa. A questão de ter a boa vontade de ir lá e fazer. O administrador tem uma grande vantagem, o administrador que eu estou falando profissional. O administrador o administrador, né, da função de administração. Ele tem uma grande vantagem do certificado olhar, e registrado, o administrador legal. Do olhar amplo do negócio. Eu tenho que olhar tudo isso porque eu estou preocupado com o seguro, porque quem cuida do fluxo de caixa sou eu, administrador do condomínio. Eu não tenho que dar a resposta para cada centavo que eu gasto no condomínio. Então, por exemplo... E olha que interessante que você falou. Se você é o gestor que está ali, né, à frente desse condomínio, e que tem que prestar essa conta, você está pagando ali a taxa ali do seguro, mas se pegar fogo e for verificar lá, a perícia for fazer o laudo lá, e verificar que, olha, a caixa d'água não tinha água na parte que atendia os encanamentos para poder encaixar a mangueira. Os extintores estavam vencidos ou já tinham sido utilizados, sem a devida manutenção, né? Será que o que foi a questão do princípio do fogo? Foi um profissional que fez aquele tipo de serviço que estava manutendo? Porque tem gente, às vezes, que está fazendo um serviço, vai lixar alguma coisa ali, e aquela fagulha ali pode começar um incêndio, né? Onde já está batendo. Então, assim, isso tudo a seguradora vai verificar no laudo dela lá. E você pode simplesmente estar pagando o seguro e ficar sem o prêmio do seguro nesse caso. Acontece na maioria das vezes. Porque lá na cláusula do seguro, a maioria deles é escrito assim, não sei o que lá, conforme legislações municipais, estaduais e federais. Pronto. A pega disso. O seu condomínio aqui mora população fixa do condomínio. População fixa. Porteiros, vigias, manutenção, todo mundo que está ali e mais os moradores. Fixo. Tem 1.000 pessoas. Você já é obrigado a treinar, a fazer o treinamento de brigada orgânica. Mas eu não sabia. Esquece isso, não sabia. Isso não cola. Na hora lá não vai colar. Essa questão da brigada de prevenção, você já explicou que hoje aqui já que isso é obrigatório, mas eu entendo que vale reforçar, porque ao longo aí da live entrou mais um certo número considerável de pessoas. Então, assim, ela é obrigatória. E qual é o tipo de empresa que pode implementar isso? Rogério, eu sei que você vai rir da minha pergunta, porque você me conhece bem, eu também te conheço. Mas chegou para mim a pergunta. Qualquer pessoa pode dar o treinamento para as pessoas? Qualquer empresa pode vir dar o treinamento? Como é que funciona? Fala isso de novo para a gente aí. Não pode. Podia até 2018. E aí foi bom se você comentar isso, tá? 2018, houve um decreto que começou a pegar mais pesado com isso, que até então várias pessoas poderiam sim dar esse curso. Quer dizer, não é que podia. Eles davam, o bombeiro fazia vista grossa e aceitava o certificado. Tá? Era um técnico de segurança, era um bombeiro que foi para a reserva, um bombeiro militar que foi para a reserva, um bombeiro militar de outro estado, ok? Várias pessoas podiam dar esse curso. Do jeito delas, a carga horária de 8 horas, 16 horas, essa carga horária também varia. A lei, essas que eu vou falar para vocês aqui agora, estão todas atualizadas, ok? Até a data dessa live estão todas atualizadas. Porém, no último ano, houve muita alteração, muita alteração. Somente a IT-12, que fala lá a quantidade de brigadistas que você tem que ter, com quem você tem que treinar e tal, só essa lei mudou 3 vezes de 2019 para cá. Ela mudou uma vez por ano. A IT-12, a Instrução Técnica do 12 do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Aí, em 2018, fizeram um decreto falando, olha, quem manda nesse trem aqui é o Bombeiro Militar. Aqui em Minas Gerais é o Bombeiro Militar, não é outro, não é engenheiro, não é nada, é o Bombeiro Militar que manda disso. Aí ele ele confeccionou uma lei que é a 22.839.
Dentro dessa lei, ele traz todas as características também de quem que pode, de quem que não pode, de quem que está autorizado, de quem que não está, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ele vai falando para o engenheiro o que o engenheiro tem que fazer ou não, o que tem que acontecer, carga de incêndio, o tipo de edificação, os equipamentos, o tamanho, até o tamanho do lugar importa, tá? Se é muito vertical ou não. O vertical que eu estou dizendo muito... por exemplo, às vezes o estacionamento lá, se ele tiver mais de 3 mil metros, a IT12 fala que tem que ter um brigadista lá 24 horas. Okay? Pouca gente faz isso pelo custo, mas a IT12 está falando isso, tá? E aí, essa IT12 já é de 2021, que eu estou dizendo. Então, eu falei que do decreto, o 47.998, que é de 2000, eu estou colando aqui porque, né? Que é de 2018, a lei 22.839, que é de 2020, a IT12 de 2021, e agora o que mais interessa para a sua resposta aí, que é a portaria 54 do Corpo de Bombeiro de 2021. Essa portaria, ela diz o seguinte: para dar o curso de brigadista orgânico, a pessoa tem que estar credenciada no Corpo de Bombeiro, a pessoa tem que ter uma escola, quer dizer, tem que ter vindo de uma escola, né? Que foi credenciada também, para ele conseguir esse credenciamento, para ele poder ministrar esse curso. E esse curso também ele tem algumas horas, né? Quem vai definir isso é o engenheiro, mas ele pode ter de 8 horas até 80 horas, vai depender do que você tem lá no seu condomínio. Consegui te responder? Conseguiu sim. E na hora que você fala do engenheiro, é importante também entender que, ora, você está falando do engenheiro civil, que está da questão, ora, às vezes, é a questão do arquiteto, ainda antes do engenheiro civil, e outra hora você está falando do engenheiro de segurança do trabalho. Só porque agora, tem as diferenças, né? O que cai o papel. Então, boa percepção, Átila. Eu até agora não falei do engenheiro de segurança de trabalho, não, hein? Eu estou falando só do engenheiro do CREA mesmo, engenheiro civil. É porque quando vai falar sobre essa questão do treinamento dentro da empresa, né? Você já falou sobre o técnico de segurança. Então, o gestor, normalmente, desse técnico de segurança é o engenheiro de segurança do trabalho. Ele também não está habilitado para ter esse curso se ele não tiver no credenciamento do governo. Mas eu sou engenheiro, já faço isso há 20 anos, não interessa, me desculpa. É isso aí. É essa questão que é importante, porque são os detalhes, Rogério, né? Olha, falando sobre, então, aí, a questão aí de quem que define, né, como é que é a utilização, você falou bem aí com relação à questão da IT12 e das leis estaduais atuais, né? Você até frisou sobre, até a data dessa live, em 26/5/2022, que a gente está fazendo ela, né? E a importância da prevenção, Rogério. Quer falar um pouco para a gente sobre essa questão da importância da prevenção, ou você quer continuar na questão da legislação? Eu acho muito importante, aliás, eu acho fundamental a questão dessa prevenção. Essa mentalidade prevencionista, muita gente não tem, não faz parte do nosso dia a dia. Então, eu vou colocar ali no chão qualquer piso, porque eu não estou precavendo que pode chover e alguém pode escorregar. Eu vou colocar no chão da garagem um piso que não é para aquela garagem, porque eu não vou me preocupar, por exemplo, da pessoa parar uma caminhonete lá, ou do piso quebrar, porque vai quebrar. Ou da empresa que eu vou contratar, e aí eu vou querer economizar um dinheirinho, ao invés de colocar argamassa específica para a área externa, eu vou colocar cimento velho. O cimento funciona há 40 anos. Desde a época dos romanos o cara usa cimento. Mas aí você vai usar cimento, o piso que você sentar ali não vai durar, aquilo vai arrebentar pelas intempéries, calor, frio, umidade, aquilo vai soltar e também pode acarretar acidente. Então, essa prevenção, ela vem a todo instante. É um piso mal colocado, porque quando eu falo de piso mal colocado, eu quero falar das lascas de azulejo que fica, aquilo vira uma faca. Quantas pessoas a gente não vê que machuca o pé na piscina? O azulejo vira uma faca, né? Aquilo é uma lâmina. O piso também é assim. A mentalidade prevencionista, por exemplo, Rogério, é que nunca pegou fogo, isso quer dizer que nunca vai pegar? Nenhum lugar pegou fogo até que pegue. Quer dizer, menos o cara de bar que pega fogo todo ano. Esse não, mas os outros lugares
Ô, cara, eu fico muito doido com essas coisas. Aí, por exemplo, você falou um negócio lá na frente, eu vou buscar aqui agora de novo, que eu acho importantíssimo. Alguns condomínios, eu não sei o porquê disso, eu tenho muita dificuldade de entender. Coloca limitador de altura. Altura, para entrar com o carro, coloca uma limitação de altura. E muitas vezes, nessa limitação, não se permite a entrada, por exemplo, de uma ambulância. Não vai adiantar nada. A ambulância não vai entrar. É ridículo isso, mas acontece, tá? Bastante até. É prevenção. É tomar esses cuidados. É olhar a coisa. Ah, eu vou colocar um portão ali porque tá bonito. Não. O portão... Como é que tá a largura desse portão? Como é que tá a altura dele? Ele cabe aqui se precisar entrar com um caminhão aqui, Magiros, aquela escada, né, que alcança lá 4, 5, 6, 10 andares? Você falou... nunca precisou. E é até interessante, porque em alguns casos existe condomínio que tem essa limitação, né? E aí, às vezes, ele tem um acesso lateral, ou em outros casos, um caminhão desse pipa, um caminhão desse é muito pesado, o ângulo de subida daquilo ali, né, um veículo que não suporta, ele tem que utilizar um outro acesso para poder chegar a essas unidades. E esse acesso não pode estar obstruído por algo aéreo, por algum fator limitante também, né? Visto que esse veículo vai precisar de adentrar e ter espaço para ele poder fazer a manobra dele. Não adianta também eu liberar e aí eu vou lá e restringo uma área que o caminhão não vai conseguir fazer a manobra dele ali para poder prestar o socorro. Essa é a minha maior luta com os engenheiros. O camarada, ao invés de deixar o profissional, ao invés de deixar o caminho aberto e ângulo para isso, não. Ele quer aproveitar cada centímetro para colocar tudo de prédio. Aí ele pega uma área que era uma área de reserva para fazer essa manobra, aí ele vai lá e ele sobe mais um. Ah, eu vou subir mais um prédio aqui, eu vou ganhar mais dinheiro aqui. É isso que o cara quer, cara. A verdade é essa. Porque se não fosse... Isso acontece aqui no Brasil, não, né? Isso acontece aqui no Brasil, não, né? Que horas são? São 8h10 agora. Eu fico até 8h10 da manhã te contando casos aqui de Juiz de Fora que eu vivo todo dia, cara. Eu tô falando só de Juiz de Fora, tá? Quando eu vou para cidades menores é um pouco pior, né? Porque a fiscalização é pior. Eu não estou dizendo que as pessoas da cidade pequena não têm conhecimento. Eu estou dizendo que a fiscalização é menor. Logo, as cobranças são menores. E se a cobrança é menor, meu amigo, pode ter certeza. O cara não vai querer fazer. Se acontecer, Deus queira que não é isso, tá? Mas se acontecer, isso assim... Eu não vou nem colocar lugar, não, para não ficar chato, mas muito local. No centro aí das grandes cidades, se acontecer nas torres que ficam mais ao fundo, o bombeiro não chega, não. Rogério, não vai ter nada que vai apagar, não. Deixa eu aproveitar aqui, porque a gente está ao vivo e chegou mais uma pergunta aqui. A pessoa se identificou e eu acredito que está dentro daquelas respostas que gera polêmica, né? Mas você fica à vontade para responder aí. Como você é camarada, né? Bom, a pergunta é da Josi Costa. Como que a prefeitura libera o empreendimento sem o AVCB, né? E como a instituição financeira financia o imóvel sem o AVCB? Pergunta mais inteligente, hein? Muito bom. Primeiro o seguinte, quando o empreendimento está sendo feito, e eu estou falando lá quando ele está sendo construído, teoricamente, ele mandou o projeto para o bombeiro avaliar. Então, quando ele faz a construção, ele já teria que ter ali as medidas corretas e as condições corretas. Eu estou falando no mundo perfeito, tá? Quem emite documento chamado habite-se, isso que você está dizendo é o habite-se, que é aquela unidade está pronta para morar, para a construtora, que às vezes não tem link com a AVCB. Eles não têm uma pessoa lá que fala, cara, a gente tem que ficar preocupado aqui com a AVCB. Não. Se tivesse, não estava tanta coisa errada, né? E aí, quando, então, tem um habite-se, beleza, jogou, vendeu. E aí,
depois é que a gente vai discutir isso. Esse depois quando? Eu não sei. Na justiça? Porque a sua pergunta foi fenomenal. Na minha cabeça, assim, já que eu vivo isso, né? Se eu tô fora da lei, eu não poderia vender aquele prédio. Simples assim. Ou aquele apartamento, né? Mas eu vendo. Eu quero dinheiro. Depois, se acontecer alguma coisa, eu vejo o que dá, não é assim? Todos esses incêndios aqui, eu acho que isso foi isso. Se acontecer, depois a gente vê. A lei no país, pessoal, ela permite isso. Ainda mais agora que não pode prender em segunda instância. Ninguém é preso por causa disso, não. É muito. Só que não se preocupam. A instituição financeira que financia isso, ela não está preocupada se vai ter seguro, se vai ter... Deveria, mas ela não está. Então, às vezes, você está comprando um imóvel irregular, nem o seguro vai descobrir, porque não é que vai descobrir porque é você não. É porque quando eu falo do ABCB, toda a construção, ela não tem um ABCB, ou seja, ela não está de acordo com as normas mínimas de segurança contra incêndio. E aí, se acontecer alguma coisa, vai até achar o culpado. Já se passaram quantos anos? Quantos anos você já está morando na casa do irmão, na casa do tio, porque sua casa lá foi ao chão por causa de incompetência, desde lá do início da construção até o momento que aquilo pegou fogo. É louco, né? Perfeito, perfeito. Rogério, eu queria ter uma resposta bonitinha, cara, mas não tem resposta bonitinha não, tá? É isso mesmo. Ao vivo é assim, chefe, é um pouco mais caro. É interessante quando você cita isso, e você citou lá no início da live desta noite a questão de algumas cidades que estão amarrando, né, ao documento da prefeitura. Eu entendo ser interessante porque é o seguinte, quando você liberou ali, a prefeitura em determinado momento vai começar a questão da liberação do IPTU. Uhum. Então, tudo vai estar liberado se ela amarrar isso tudo, esse processo dela, né? Independente se vai ser algum órgão federal, um órgão estadual, aonde que aquilo está, mas se ela libera isso, a questão ali do alvará dela, no caso aí das unidades aí comerciais, eu entendo que isso vai ajudar muito a questão da legalização das informações. Rogério, um giro rápido aqui, a gente falou muita coisa essa noite. Você poderia só repetir para o pessoal aí, ficar mais bem registrado aí, aonde estão a base do conhecimento, quais são as leis que regem aí, tudo isso que nós estamos falando? Eu posso deixar, a gente deve estar caminhando para o final aqui, quem quiser entrar comigo aí pode ficar à vontade, viu? Rogério Pasqualino, me acha aí Instagram, Facebook, entra em contato comigo aí de um monte, tá? Porque o que eu vou falar aqui é muito técnico. Se não tiver como anotar agora, entra que a gente manda de novo, tá bom? A Lei 14.130, de 2001. O Decreto 47.998, de 2018. A Lei 22.839, de 2020. A IT 12, do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. E a Portaria 54, também do CBMMG, tá? Do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais. Essas 5 normas, leis aí, e decretos que baseiam tudo isso aí que a gente está falando, tá? Quando eu falo que a gente está terminando, é porque a gente tem até mais uns 14 minutos aí, né? Não, Rogério, você fica à vontade. Se você tiver para poder falar. Porque, assim, é um papo que para mim é muito importante. Eu levo aqui até, não sei, né? Até a gente o tempo inicial aí, parametrizado aí, Rogério, de algo em torno aí de 1h, 45 minutos, mas se você tiver algo mais a falar, e a live está sendo muito rica, a participação está sendo muito satisfatória, o pessoal já está dando aqui já alguns retornos, aqui já agradecendo a sua fala, e elogiando a questão aí da live desta noite. Então, sim, pode continuar, pode falar. Eu estou à sua disposição e do CRA aqui também, para a gente dar continuidade ao assunto. Afinal, a gente programou para poder fazer essa live aí ao longo aí dessas semanas. Então, sim, fique à vontade, tá bom? Eu me coloco à inteira disposição aqui. É porque é o seguinte, eu queria falar de uma... Eu queria fechar essa questão da responsabilidade, né, que foi o tema de hoje, a responsabilidade do síndico,
diante de um incêndio ou de uma situação de pânico, porque, assim, na verdade, muita gente não está preparado para quando acontece alguma coisa, né? Só que o bombeiro, ele também é inteligente, ele fez um negócio muito bacana. Então, o que acontece? Eu não tenho AVCB, eu treinei aqui a minha brigada orgânica aqui, eu emiti, depois da brigada treinada, é obrigatório emitir um documento chamado formulário letrinha né, de elefante, ponto 6.2, tá? Isso está lá dentro do site também do Corpo de Bombeiro. Esse formulário ele vai com o nome da edificação, o endereço da edificação, as pessoas que fizeram o treinamento e a assinatura de quem deu esse treinamento. Só com esse documento que o Corpo de Bombeiro dá validade ao treinamento da brigada. Sem ele, não adianta nada. Só eu ter o certificado e ficar guardado comigo lá não vale nada, tá? Eu tenho que avisar o Corpo de Bombeiros que eu treinei através desse formulário. E aí, assim, ainda assim, o bombeiro faz o seguinte, ele viu lá e percebeu que alguma coisa está errada. Ele vai notificar primeiro. Ele não vai chegar lá. Vai notificar, deu uma notificação. Olha, isso aqui está errado. Aí vai te dar um prazo para você arrumar. E ele vai voltar lá. Quando ele voltar, você não vai conseguir arrumar uma determinada situação. E aí, então, ele vai te multar. E você continua não arrumando aquilo. Não sei se você pagou uma multa ou não. E aí ele vai para duas coisas. Ele vai fazer um embargo ou ele vai fazer interdição do lugar. E aí que a gente começa a pensar como administrador, né? Você está com um condomínio, você tem 8 lojas alugadas lá embaixo do seu condomínio. Você vai interditar as 8? E o tamanho do processo que o condomínio vai ter por conta disso? Você vai pagar lucro cessante para todo lojista? Como é que você vai arrumar com isso? Outras lojas alugarão depois dessa? Eu vi um empreendimento acontecer como normal. Passei na rua, falei, isso é real, tá? Isso é real. Eu não vou falar, não, mas, enfim, ele fez um mini shopping. Tem um supermercado embaixo, várias lojinhas na volta, em cima academia, umas outras coisas e tal. E eu passei lá um dia, falei, boa tarde, me chamo Rogério Pasqualino, eu trabalho com a empresa de bombeiro civil aqui da cidade. Vocês vão precisar treinar a brigada aqui, não vai? Porque eu estou vendo aí que você não está colocando algumas coisas e tal, que eu posso... Não falei desse jeito, mas eu posso te ajudar e tal, não sei o quê. Não vou precisar de ajuda aqui, não. Falei, bacana. Tentei ajudar, não dei conta. Ele deve estar lá com umas 10 lojas para alugar, tem, sei lá, 5 anos, vai continuar. Porque ele fez tudo o que ele podia fazer errado, ele fez. Tudo o que ele podia fazer de errado, ele fez. Aí eu fico me perguntando, esse cidadão porque ele gastou ali, sei lá, 10 milhões para fazer aquele prédio, eu não estou falando de um lugar pequeno, para não alugar nenhuma daquelas lojas, para que ele fez as lojas, então? Está errado, ele errou. A questão é que, quando a gente erra, a gente não gosta muito de falar que errou. Mas está lá. As lojas com piso que ninguém pode passar perto, porque escorrega e cai, várias pessoas caem. Lojas que não tem hidrante, não tem nada. O hidrante até tem lá, mas vazia, não tem água, não tem nada. Ou seja, é uma caixa vazia, não está lá. Tem um supermercado lá dentro desse lugar. Um supermercado até bem de um porte bem bacana, deve ter lá uns 15 checkouts, mais ou menos. Mas é isso que a gente vê por aí. Não está muito preocupado, porque ele só está preocupado com aquilo lá. Ele não entende que as pessoas não vão alugar as lojas dele, porque simplesmente a pessoa não vai conseguir abrir um negócio ali. Por isso que eu falo da coisa estar linkada, da coisa estar tudo junta, né? Vamos ver o que pode acontecer, o que pode dar errado aqui, o que eu posso melhorar ali, né? O que a lei me pede para fazer? A calçada, eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer com pedra portuguesa, uma calçada que tem um declive de 60 graus. Pô, gente, pedra portuguesa em 60 graus com chuva é tombo. É uma ignorância quem faz isso, é ignorante. Não tem outra palavra para isso. Porque vai ignorar todas as leis, inclusive a lei da gravidade, porque vai cair. Então, assim, que situação que você tem numa dessa? Não tem, né? Vai arrancar a calçada toda? Vai, mas eu não quero gastar dinheiro. Ah, tá. Então você prefere pagar o custo de não ter as lojas alugadas durante 5 anos,
de ter a mesma calçada que você quer, porque achou mais bonitinho. Beleza, continua com o seu projeto errado. Então, é isso que a gente quer, cara. Bom, mudando um pouco aí o foco, e aí o que acontece? Eu sei, Rogério, que você também faz planejamento estratégico, faz valuation de empresa, e dentro dessa análise aí, como é que fica essa questão do retorno, né? O que tinha sido preparado lá no plano, lá antes de você começar a gastar esse dinheiro, né? Em quanto tempo você recuperar esse capital investido? E agora? Qual vai ser o payback, né? Rogério, dentro desse assunto, dentro dessa temática, você citou aí todas as legislações, falou sobre a questão das consequências também, que pode chegar aí, no último caso, até a questão aí da interdição e da prisão, né? Vale ressaltar para quem estiver assistindo aqui, que nós vamos estar participando, o Rogério Pasqualino, eu vou estar participando, o Daniel vai estar participando, a Maria Aparecida vai estar participando, o Brito vai estar participando do segundo seminário de gestão de condomínios, tá? Que vai estar ocorrendo aqui pelo canal do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, nas datas dos dias 28, 29 e 30, a partir das 19 horas, né? E sai pelo canal aí mesmo, aí, MG Oficial. Rogério, muito interessante o assunto, tá? Muito interessante a questão aí do seu domínio com relação a essa questão, né? Realmente, assim, é mais uma área aí que o administrador atua, né? E precisa de tomar conhecimento no que tange a questão aí de gestão de condomínios, né? E eu gostaria aí, de nome do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, tá? Agradecer, tá? A sua fala aqui conosco aqui essa noite, tá? Contribuiu muito, compartilhou muito conhecimento, tá? Nós já sabemos aí, pelas reuniões que a gente acompanha com você, é uma pessoa que tem muito conhecimento no assunto e que domina, né, Rogério? Você tem vários clientes nessa área aí, tanto clientes residenciais quanto comerciais e industriais, e não só aqui em Juiz de Fora, que a gente falou muito de Juiz de Fora, né? Mas espalhado aí também aí por outras cidades de Minas Gerais. Então, assim, você quer deixar o seu telefone de contato? Quer deixar o seu e-mail? O DDD 32, o WhatsApp também, tá? 329-8874-8772. Entendi. O meu e-mail é o meu sobrenome, é Pasqualine. Mas eu prefiro... Deixa eu falar do site, que é mais fácil. O site é administração360.com.br. Administracão, né? Sem o cedilha e sem o circunflexo, e sem o tio. Administração360.com.br. Inclusive lá ele vai até poder baixar um e-book, não específico disso, eu trato disso lá dentro, mas ele tem lá uma ideia boa de como tratar o assunto aí para quem está abrindo negócios e tudo mais, tá? Agradecer de coração o convite. Cara, eu gosto muito de falar sobre isso, eu vivo isso, né? Então me facilita muito a vida a gente estar inserido nisso, porque o administrador, de novo, a nossa formação é muito ampla, né? Ninguém sabe tudo, né? Mano, ainda não tem isso. E quando a gente busca o conhecimento mais aprofundado, a gente então consegue respostas bem positivas para alguns clientes nossos, né? A ideia do administrador é administrar o bem do outro da melhor maneira possível, né? Então, me coloco à disposição aqui, agradecendo mais uma vez ao CRAI, ao Giru, enfim, ao próprio Atila, né, que está comigo aqui, me aguentando essa 1h30 aí, e me coloco à disposição de todo mundo aí. Excelente, Rogério. É um prazer sempre que o Conselho Regional de Administração necessitar de nós aí, nós estamos à disposição, tá bom? Para poder fomentar e conduzir ou acompanhar a questão aí das lives aí. Agradecemos mais uma vez aí o professor Geru Aquilar, presidente do Conselho Regional de Administração, pelo convite desta noite, ao diretor de formação e orientação profissional, o Gilberto Barruan, e toda a equipe lá de formação, tá? Que sempre está em contato conosco aqui, ok? A Zélia, a toda a equipe do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, tá? E também aqui agradeço ao presidente do grupo temático de gestão de condomínio, que é o administrador e contador Daniel Moreira. Bom,
Agradeço aí a todos aí que esteve conosco nesta noite nas lives, pelas perguntas, as participações que mandaram para a gente. Tem um monte de joinha aparecendo aqui, um monte de palminha aparecendo, Rogério. Eu não sei se você está verificando isso daí, aonde a gente chega aqui as informações, mas muito obrigado a todos aí pela participação nesta noite, e nós contamos com vocês no seminário, no segundo seminário de gestão de condomínios, tá bom? Obrigado em nome do Conselho Regional de Administração. Nós estamos terminando essa live às 20h28. Até mais. Obrigado, Rogério.